Moçambique é um país onde o acesso ao emprego e oportunidades de empreendedorismo é uma necessidade, especialmente para a faixa da juventude, que todos os dias acorda em busca de uma oportunidade para melhorar as suas condições de vida. E falar sobre desenvolvimento de carreira num contexto como o nosso é mais do que uma necessidade. É nessa perspectiva que surge o Conversas sobre Carreira, um podcast que vai ajudar você a se colocar como ativo no processo de construção da sua carreira. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas sobre Carreira. E nesta primeira edição recebemos nada mais, nada menos do que Sheila Wilson, uma mulher que se destaca no jornalismo, que é ativista social para a área de direitos humanos e hoje trabalha no projeto CID. Sheila Wilson, bem-vinda, vamos conversar sobre carreira. Kátia Mank, vamos conversar sobre carreira. Okay. Quem é a Sheila Wilson? Habitualmente nós vemos a Sheila nas redes sociais, a fazer lives, a falar sobre as suas pretensões em relação à promoção dos direitos humanos para as pessoas, com destaque para as crianças, para as mulheres. Mas hoje nós queremos conhecer a outra Sheila, aquela Sheila, desde a infância até o processo de construção da sua personalidade. Interessante, porque é a primeira vez praticamente que toco nestes pontos de forma tão não superficial, mas é importante para inspirar os jovens que estão em casa. A Sheila Wilson é uma jovem comum, como os que estão a acompanhar neste momento o nosso podcast. Era uma jovem bastante sonhadora, que tinha um sonho que era apenas de ser uma grande jornalista, uma referência. Não sabia como, mas este era o sonho. Lembro que desde a infância, ainda na escola secundária, pegava os tilhaços do espelho quebrados de casa e simulava estar a apresentar um telejornal. Uau! Também recordo muitas vezes que redigia textos e tinham algum destaque na altura as redações. E se perguntavam realmente, foi a Sheila que escreveu, porque na altura realmente os textos falavam sobre justiça. E foi assim que a Sheila foi caminhando, seguindo este sonho. Mas nunca é fácil ter oportunidades. A Sheila bateu muitas portas para chegar aqui. Eu sempre digo e compartilho com as pessoas que não foi fácil, porque as pessoas pensam que foi do dia para a noite. Cheguei até a escutar alguns comentários de que não, ela é filha de alguém. Pensa sempre que para crescer no país, para desenvolver a carreira, tem que ter costas quentes, né? É verdade, mas a Sheila, por acaso, é filha de um pai mecânico, uma mãe doméstica, então não tinha, não é, aquela oportunidade de ter portas abertas como as demais pessoas têm. Então nasceu numa família simples, humilde, mas com uma vontade de mudar aquele cenário, mas ao mesmo tempo com uma vontade de seguir os sonhos. Isto por quê? Porque geralmente as profissões que mudam este cenário não é o jornalismo. Quando eu estudava jornalismo, sempre aprendi e ouvia que o jornalismo é uma espécie de ativismo. Baixos salários, desvalorização da carreira, não temos também a carteira profissional e qualquer um pode acordar e sonhar e pensar em ser um jornalista. E também, claro, estrategicamente desvaloriza-se esta camada com um certo objetivo, porque eles são e nós somos os watchdogs. Então, eu já sabia tudo isso, mas mesmo assim o meu amor não diminuía, mesmo ouvir que existiam baixos salários e eu continuava. Enquanto também ouvia vozes em casa, como a do meu avô, que não, tem que ser médica, como a do meu pai, que dizia, não, tem que fazer contabilidade porque é pegar o dinheiro. Mas eu dizia, não, tenho que seguir este sonho. E a dado momento cometi erros. A facilitadora Kátia, a facilitadora, porque a Kátia já foi a minha formadora, tenho de compartilhar aqui uma inspiração para mim, de força e coragem, determinação. Já tive momentos de dúvida, não é? Por exemplo, momentos em que praticamente ia mudar totalmente o rumo da minha vida profissional. Porque naquela altura, quando chega-se a 12ª, 11ª, aliás, a 10ª, já temos que escolher a nossa área
se queremos letras ou ciências. E muitas das vezes, quando não há orientação vocacional, comete-se grandes erros. E a Sheila cometeu erros? Eu cometi um grande erro, Kátia Mang, que foi não ter escolhido letras. Eu escolhi ciências. E por que escolhi ciências? Porque simplesmente falava-se na altura de que não, vamos ser engenheiros, engenharia dá, entre colegas da escola secundária. E acabei escolhendo esta área que quase me afastava do meu propósito. Fiz ciências e segui esta onda de querer fazer engenharia informática. Por acaso fiz cerca de 3 anos. Não digo que foram anos perdidos, porque não sinto que perdi alguma coisa, e até aconselho quem talvez sente que este não é o curso, que há sim possibilidade de mudar. Por que Kátia Mang? Eu lembro-me quando eu fazia jornalismo e parecia um sonho. Foi muito fácil para mim fazer a licenciatura, porque eu estava a viver um sonho. Mas Sheila, antes de chegarmos à licenciatura, sim. Como é que faz esta volta das ciências e depois decide abraçar o jornalismo? Certo, faço essas voltas porque ao fazer a faculdade não me identificava com a programação, estava a fazer engenharia informática, não conseguia ver sentido, os meus códigos sempre davam erro, aquilo não saía, apesar de ter algumas docentes que eram mulheres ali em frente, não me identificava com aquilo. Eu disse, não, chega, não é isso, até saía bem nas análises de matemáticas, mas quanto à programação, não era aquilo para mim, eu sentia que não era esta área. Então decidi concorrer para fazer jornalismo. E foi um grande desafio, porque as pessoas diziam, como assim? E os seus pais, a sua rede de contactos familiar, como é que reagiu a esta mudança? Porque já vinha trilhando um caminho e de repente decide mudar. Certo. Decidi mudar e, na verdade, sempre fui forte e determinada naquilo que eu sempre quis. Então, não vou mentir que às vezes as pessoas sentem um pouco de medo de dizer Sheila não vai por este caminho porque talvez tem medo de como é que a Sheila podia dizer não, eu vou seguir este caminho, como eu podia responder. Então, a minha determinação muitas das vezes fazia com que as pessoas respeitassem o caminho que eu iria trilhar. E é muito importante ter esta determinação, Kátia, como eu estava a contar. Eu estudei com uma colega que estava a fazer jornalismo depois de fazer cerca de 4, 5 anos de contabilidade. Isto porque ela tinha pais separados, o pai era um grande jornalista, não vou citar o nome porque é muito conhecido, e a mãe contabilista, mas a mãe, com mágoa do pai, disse que ela não deveria seguir aquela carreira que era dos sonhos da filha. Então ela abdicou, não teve esta força de dizer não, este é o meu sonho. Fez os 4 anos e no final, Kátia, ela entregou o canudo à sua mãe e disse, era isto que a mamãe queria que eu fizesse, agora deixe-me seguir os meus sonhos. E às vezes falta-nos essa coragem de ousar. A Sheila teve esta coragem de quebrar um padrão, ousar e querer se mostrar, priorizando o seu sonho. De certeza muita gente falou, muita gente criticou, sim, mas a sua coragem, a sua determinação começou a ser evidente já neste processo de mudança de área de formação. Sim, é muito verdade. Continuei a fazer a formação e terminei, por acaso, fui uma das únicas a defender, fui a primeira e uma das únicas, infelizmente, porque as mulheres da minha turma, muitas delas não conseguiram terminar pelas pressões sociais, pelos relacionamentos em que estavam, alguns deles abusivos, é o que dói-me bastante, de homens que diziam que não segue esta área, não, tens que cuidar da casa. Então, me entristece muito o que aconteceu, não é? Mas muitas delas lutaram e tentaram continuar até agora. Fomos 2 que conseguiram defender em 2023 e uma conseguiu defender ano passado. Então, eu a perceber-se que a mulher tem esta pressão social. Muitas delas acabaram por ter filhos e não conseguiram dar continuidade. Muitas delas casaram e não conseguiram dar continuidade. Eu disse, não, eu tenho que seguir um caminho diferente. E mesmo assim, até desde a infância, Kátia, tenho de contar que sempre fui aquela adolescente, aquela jovem que olhava para as outras mulheres, as mulheres ao meu redor, e viam que elas abdicavam dos seus sonhos, abriam mão dos seus sonhos para viver o seu próprio sonho, porque estavam inseridas em um casamento. Então era isso que muitas das vezes fazia com que eu tivesse uma força de dizer não, eu tenho que lutar para que também as outras mulheres
tenho esta oportunidade. Então eu segui focar-me na minha área de formação, não é? E cá estou. Ok, perfeito. Sheila, teve esta mudança de carreira na área de formação, algo que acontece com muitos jovens. Eu também passei por isto. Eu fiz a minha licenciatura em Psicologia Educacional e depois dei um salto para o jornalismo. Mas agora nós queremos conhecer a Sheila dentro do ambiente profissional. Qual foi a sua primeira oportunidade de trabalho e o que é que lhe marcou nesta primeira oportunidade? Primeira oportunidade de trabalho. Na verdade, tive muitas oportunidades de estágio e não de trabalho. Ok. Eu costumo dizer, e quando conto a minha história, eu digo, fiquei 5 anos a estagiar. Uma licenciatura em estágios. Uma licenciatura em estágio em Moçambique é assim. E principalmente em televisão, Kátia, há que falarmos isso e há talvez que denunciarmos que há jornalistas que estão a estagiar há bom tempo, há jornalistas que estão a fazer um belo trabalho, mas não são valorizados profissionalmente, não avançam, não progridem na carreira e também financeiramente para esta formação. A Sheila fez vários estágios como jornalista. Aliás, eu tinha sempre noção de que tinha que estudar de noite para trabalhar de dia e fazer carreira, porque eu sabia que tinha que ter uma carreira que é para ter uma experiência para que fosse contratada. Aliás, nós, os jovens, somos sempre pedidos anos de experiência depois da formação, mas não sabemos onde encontrar esses anos. Então, foi assim que eu pude, talvez, encontrar um refúgio para preencher o meu currículo. Então, estagiava de noite. Recordo-me que chegava a cobrir eventos, passei muito frio a cobrir eventos, shows, mas foi tudo uma experiência. Estagiei em grandes televisões, que não vou citar aqui os nomes, estágios não remunerados, um ambiente de trabalho que desvaloriza o profissional, mas também foi uma grande experiência. Eu valorizo isso porque me ajudou a chegar aqui onde estou. E depois fui progredindo, mas o pulo de gato na minha carreira profissional foi quando, já estagiar em uma televisão, eu disse, chega, 1 ano de estágio, sem remuneração, sem uma esperança de assinar um contrato, tenho que ver outras oportunidades.